nós temos pedido que para a implantação desses projetos de renováveis estejam bem claras as regras nessa interação com as comunidades que estão no território. Me parece que o debate, então, do governo vai levar para a exacerbação da extração mineral no Brasil. Por exemplo, a politização do consumo seria um debate interessante a ser feito. Hoje se pensa, por exemplo, em barragens, mas não se pensa em como podemos garantir que as nascentes de água continuem vivas, como que as plantas nativas continuem vivas. Começa agora o terceiro e último episódio da série Transição Energética, Solução Verde ou Negócio. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Comissão Proende de São Paulo. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve pessoal, tudo bem? Nos 2 primeiros episódios desta série, você ouviu especialistas e ativistas que alertaram para os perigos da transição energética. Mas eles falaram também que não é por causa dos riscos envolvidos que a transição energética pode ser deixada de lado. Esta, inclusive, foi a principal resolução adotada na Conferência do Clima de 2023, a COP28, que aconteceu em dezembro em Dubai. O texto final da Conferência do Clima da ONU, a COP28, foi divulgado hoje. O acordo entre 195 países avança ao reconhecer a transição energética, mas não prevê a eliminação total do uso de petróleo, carvão e gás. Depois de 2 semanas de negociações, o texto adotado na sessão plenária propõe que o mundo encaminhe a transição para o fim dos combustíveis fósseis, os vilões do aquecimento que sufoca o planeta. O documento final da cúpula convoca os países membros a fazer, abre aspas, a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica, de modo a atingir 0 emissões líquidas até 2050. Fecha aspas. Neste episódio final, a gente quer te explicar, de uma vez por todas, o que é a transição energética justa. Procuramos ambientalistas e pesquisadores do Brasil e do exterior para apontar caminhos por onde seguir e para onde não seguir. Uma dessas fontes é o inglês Andy Whitmore, do Grupo de Trabalho sobre Transição Justa do London Mining Network, uma organização que monitora os direitos humanos em áreas de mineração. O Andy conta que a transição justa é uma expressão, como muitas outras, que sofre por não ter uma definição muito precisa. Por isso, as pessoas a utilizam com significados diferentes. Além disso, ele explica que o uso do termo evoluiu ao longo do tempo, piorando a situação. Segundo Andy, inicialmente, transição justa era um termo restrito a situações em que trabalhadores seriam afetados por uma transformação econômica entendida como importante do ponto de vista ambiental. Quer dizer, uma mudança que precisa ser feita levando em consideração fatores ambientais, mas que geraria impactos no trabalho, provocando desemprego e coisas do tipo. Mas com o tempo, a definição se ampliou para incluir também os direitos das comunidades impactadas e minimizar o dano ao meio ambiente. A expressão transição energética justa tem sido usada de forma equivocada, inclusive em lei. Existe uma lei da época do governo Bolsonaro, a Lei 14.299, que garantiu compra antecipada da energia gerada por carvão mineral em Santa Catarina por 40 anos. Todos nós estamos pagando essa conta, todos os consumidores de energia elétrica, e chamaram isso de Programa de Transição Energética Justa, em lei. Essa é a Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Caso você não conheça, o Observatório é uma rede de entidades ambientalistas da sociedade civil que discute o problema das mudanças climáticas especificamente no contexto brasileiro. A Sueli explica melhor essa disputa semântica e política aqui no Brasil. Essa lei está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, mas o governo Lula não tomou providências ainda, pelo menos para extinguir o programa, o detalhamento dessa lei, porque tem a lei e um programa. Quer dizer, transição energética justa não pode ser estender o uso
de carvão mineral, porque eu não vou nem entrar nos direitos da população de Santa Catarina e outros estados do sul que exploram carvão mineral. Mas estender o uso de carvão mineral não é transição energética, então tem algo errado. Que o governo faça programas de reestruturação econômica na região, mas nesse caso eu considero que, computando os custos ambientais e para o clima, é mais barato pagar aqueles trabalhadores diretos para ficarem em casa, porque não dá para estender o uso de carvão mineral. Nós não precisamos, o Brasil não precisa de carvão mineral, ele representa da matriz elétrica, não é nem 2%, então não precisa. O nosso carvão mineral ele tem baixo poder calorífero, ele gera poluição, ele tem um custo ambiental alto para o que ele gera, e não dá para continuar tendo uma lei no país chamando essa extensão do prazo do carvão de transição energética justa. E tem propostas no Congresso para estender ainda mais, para além de 2040. De acordo com Andy Whitmore, essa transição energética justa precisa valorizar igualmente as vidas e os meios de vida de todas as pessoas, assim como das outras formas de vida na Terra. Para ele, isso significa uma transição radical para longe do controle corporativo. O que essa transição justa quer dizer é que as comunidades não seriam sacrificadas por minerais de transição, aqueles que precisamos para a infraestrutura de energia renovável, incluindo baterias. Mas as necessidades dessas comunidades seriam consideradas igualmente. Nós usamos o termo transição justa para diferenciá-lo da transição controlada por empresas transnacionais, como as companhias de mineração. Um dos movimentos sociais que tem acompanhado de perto a questão é o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Na nossa conversa com a Aline Ruas, que é da coordenação da organização, ela enfatizou que no debate de transição energética justa existe uma questão que precisa ser inegociável: a participação popular na definição desse modelo. Está muito relacionado à transição energética com as mudanças climáticas, né? E aí são duas palavras muito bonitas, mas o que está na raiz da questão é outra coisa. A gente, então, entende que nós temos que ter uma participação do povo nos processos de construção urbanas, onde o povo possa participar, que conhece aquele território. De também, hoje se pensa, por exemplo, em barragens, mas não se pensa em como podemos garantir que as nascentes de água continuem vivas, como que as plantas nativas continuem vivos, como que os povos tradicionais indígenas, por exemplo, que temos muitos, né, que preservam aquele local, sejam os reais protetores e guardiães daquele território, né? Porque o que nós vemos são esse povo que está protegendo e que está minimamente garantindo que tenha-se árvore, que tenha-se água, né? Eu estava vendo aqui que são mais de 600 bilhões, né, quase 600 bilhões de litros de água por ano, né, usado na mineração. Pensa, isso e aí? A mineração, ela leva água, destrói solo, e aí agora, nós vamos falar das mudanças climáticas, né, como resolver. Então, nós temos que mudar essa forma de minerar no país, né, nós temos que, porque ele é tão depredatória, porque é tão na lógica para atender fora, que ela tem que ser devastadora. E se a gente não resolver essa forma, nós vamos continuar falando de mudanças climáticas. Inclusive, essas mesmas empresas vão estar lucrando com esse discurso. Nós estamos construindo, né, transição energética verde, como a Sigma vem colocando. Porque essas palavras também foram criadas pelo capital, né, esses termos. E os grandes causadores do nosso entendimento, assim, está muito relacionado ao setor energético, que tem a ver com a mineração. E então nós precisamos participar mais enquanto povo, né? Quanto mais democrático for o Estado, mais a gente vai conseguir participar para pensar políticas públicas, né, para esse modelo. A diferença entre uma transição conduzida ou não por grandes corporações também é o ponto fundamental para Viviana Herrera.
Ela é coordenadora do Programa para a América Latina do Mining Watch Canadá, uma ONG que atua como um órgão fiscalizador da indústria de mineração canadense. Perguntamos para ela o que é transição justa e como colocá-la em prática. Sabemos que el cambio climático ou, em verdade, a crise climática. Sabemos que as mudanças climáticas ou mesmo a crise climática são um dos maiores problemas que basicamente toda a humanidade tem nesse momento. É o que nos une da Argentina ao Canadá, nas Américas e da África à Europa. Acredito que estamos todos bastante preocupados com o que essa crise climática implica tanto para o presente como para o futuro. Sabemos que as Nações Unidas disseram que precisamos estabelecer mecanismos para garantir que haja uma luta sinérgica contra esse aquecimento global. E sabemos que é importante passar dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. E é isso que entendemos como esta transição energética. Passar dos combustíveis fósseis, que são basicamente responsáveis por essa crise climática global, para as energias renováveis mais limpas e que não contribuirão para este aquecimento pelo mundo. Dito isso, o que ouvimos dos governos e da indústria é que é necessário, precisamos de metais e minerais para fabricar essas tecnologias renováveis, ou seja, painéis solares para carros elétricos e todas essas tecnologias que, digamos, deveriam nos ajudar a atingir esse objetivo, que é ter tecnologias que não sejam poluentes. No entanto, a questão que as comunidades afetadas por esse aprofundamento da extração de metais e minerais em todo o mundo se colocam é se essa transição é justa, se é equitativa, ou que tipo de transição está sendo pensada a partir das esferas de níveis mais altos de poder, como as esferas corporativas e governamentais. O que ouvimos há vários anos é que essa transição energética não é justa. As comunidades afetadas chamaram essa transição energética de uma transição energética corporativa. O que estão tentando fazer é beneficiar economicamente a indústria mineira. Portanto, é evidente que essa indústria encontrou uma nova razão de ser. Para combater as mudanças climáticas, precisamos de mais lítio, precisamos de mais cobre, precisamos de mais cobalto, de mais terras raras para construir, por exemplo, carros elétricos. Para os autos elétricos. A Mining Watch Canadá fez pesquisas junto a comunidades indígenas canadenses que são afetadas pela mineração. E dali, além de críticas, apareceram propostas concretas do que seria uma transição energética justa. E é aí que fica evidente uma questão vital: a mudança do estilo de vida que temos no mundo. É o que Viviana Herrera também nos conta na entrevista. Porque até agora o que vemos é que Até agora o que vemos é que as discussões sobre como combater as mudanças climáticas têm ocorrido aos mais altos níveis nas esferas governamentais corporativas, mas as comunidades não têm feito parte desse processo. E acredito que isso faz parte de uma transição energética justa e inclusiva, em que as comunidades que vão ser afetadas por esse tipo de ações sejam ouvidas. Uma transição energética onde o modelo de pensamento muda. Ou seja, uma solução que tem sido proposta é a reciclagem. A gente sabe que precisa desses materiais e minerais como lítio, cobre e outros para a transição energética. Mas talvez esses metais já existam e já estejam à nossa disposição. Então, é aí que falamos da importância da reciclagem. E não pensar que a primeira solução é extrair, construir uma mina e destruir ecossistemas frágeis na Amazônia ou ecossistemas sensíveis como no deserto do Atacama, nas Salinas. Por isso é necessário olhar para outras soluções que não envolvam a construção ou o avanço de mais projetos de mineração. Se estamos falando de uma transição energética justa, trata-se também de observar quais são os nossos estilos de vida no norte global e naquilo que chamamos de sul global. Então é isso, acredito que uma transição energética justa inclui vermos além do que a indústria mineira nos vendeu nos últimos anos, que é uma solução tecnológica para um problema criado por nós. Por nosotras e nosotros mismos. E aqui no Brasil? Como colocar em prática essa noção de transição energética justa? A gente fez essa pergunta à Sueli, do Observatório do Clima. Nós temos defendido, e eu falo nós, tanto o Observatório do Clima quanto um conjunto imenso de organizações ambientalistas e socioambientalistas, nós temos pedido salvaguardas. Nós temos pedido que para a implantação desses projetos de renováveis estejam bem
claras as regras nessa interação com as comunidades que estão no território. Temos pedido também, sempre que possível, a implantação de projetos mais descentralizados, né? Os projetos não precisam ser sempre imensos, gigantescos, de grandes empresas. Então, você não vai mover uma siderúrgica com meia dúzia de aerogeradores, né? Mas você pode sustentar, por exemplo, gerar eletricidade para uma pequena comunidade com pequenos projetos que não precisam causar tanto impacto, né? Então tem que haver um equilíbrio no processo decisório com relação a esses projetos que são importantíssimos, né? A questão da expansão das renováveis é muito importante. Sueli, como tem avançado a discussão da transição energética aqui no Brasil? E se você puder falar um pouco das propostas que estão na mesa, que estão sendo discutidas? Esse processo de mudança das fontes de energia fósseis para fontes de energia renováveis, que tem sido debatido no mundo inteiro, ele tem que ocorrer de forma acessível, ele tem que ocorrer com equidade, ninguém pode ser deixado para trás, né? No plano internacional se discute muito o apoio dos países ricos para os países em desenvolvimento para garantir esse processo, para garantir que esse processo ocorra de forma justa. No plano nacional, o que tem sido debatido é principalmente se criarem salvaguardas para problemas que estão acontecendo no nosso país com grandes projetos, por exemplo, de eólicas ou mesmo solares. Então, muitas vezes, esses megaprojetos vêm acompanhados de situação de injustiça com comunidades locais, com uso de contratos abusivos, principalmente na questão territorial, e também com implantação, por exemplo, de aerogeradores muito próximos das residências. Isso causa problema para as comunidades, que são comunidades que por vezes nem estão no mapa. A gente não tem muita noção do Brasilzão, né? Tem comunidades que são invisíveis e quando eles vão implantar esses projetos tem ocorrido problemas em relação a lidar da forma correta com os direitos dessas comunidades locais. Isso é muito importante porque nós temos que garantir a descarbonização. Então as fontes renováveis não podem ser deslegitimadas. Nós temos que ter muita atenção com isso mesmo, porque nós não temos mais orçamento de carbono no mundo para ficar expandindo o uso de combustíveis fósseis, né? Então, o número que nós usamos é que até 2030 nós temos que reduzir 43% o uso de fontes fósseis, considerando os números de 2019, e até 2035 em 60%. Então nós temos pressa, nós estamos no meio da crise climática. As fontes renováveis são um elemento fundamental, mas elas têm que ser usadas de forma justa socialmente, também olhando todos os impactos ambientais, né, e não só as emissões. Então elas são prioridade, elas têm que ser expandidas, mas esse processo tem que ocorrer com equidade. Nós precisamos de mais regulação, na verdade. Nós temos resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas o Congresso está debatendo a regulação das eólicas offshore, que também interferem com comunidades, porque elas pescam, elas usam o mar, né? Então tem uma interferência aí que tem que ser trabalhada, e a gente procura trabalhar uma lista de salvaguardas. O governo tentar, por exemplo, monitorar os contratos que estão sendo feitos antes da instalação dos equipamentos. Muitas vezes esses contratos pagam preços absurdamente baixos pelos direitos territoriais dessas comunidades, tentar garantir que antes da instalação você consiga acompanhar. Isso não tem sido fácil. Tem órgãos que fazem isso, como a Defensoria Pública, o Ministério Público também acompanha, mas frequentemente esse trabalho de enfrentamento vai ser depois da própria instalação, aí é complicadíssimo. O MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração,
também tem atuado no diálogo com o governo federal na questão que envolve a transição energética justa no Brasil. Nós conversamos com o Márcio Zonta, da Coordenação Nacional do Movimento. Ele reforça a necessidade de refletir e mudar o nosso nível de consumo de energia. Olha, a discussão do governo federal, infelizmente, ela tem sido uma discussão muito próxima do minério negócio, né? O problema é que nessa discussão também, ou é combustível fóssil, ou é eólica, ou são outras formas de geração de energia, hidráulica. Não dá para ir por esse processo. Para você construir uma turbina eólica, para você construir esses instrumentos hidráulicos de geração de energia, todos eles resguardam também os minerais. Me parece que o debate, então, do governo vai levar para a exacerbação da extração mineral no Brasil. Então, como eu disse, se nós vivemos o boom mineral dos anos de 2010 a meados de 2020 com o minério de ferro, né, que foi inclusive uma das normativas políticas e diretrizes políticas do governo de plantão, que era do PT, acirrado no governo Temer e no governo Bolsonaro, nós agora, então, estamos... A falácia que nós utilizamos para o minério de ferro estaria ser utilizada agora para os minerais verdes. Porque quando a gente exporta a commodity mineral, nós estamos só exportando produto in natura, nós estamos exportando tecnologia, nós estamos exportando inteligência intelectual sobre esse processo, nós estamos exportando tudo. Então, é um processo muito do ponto de vista ainda neocolonial. Por exemplo, a politização do consumo seria um debate interessante a ser feito. O modo de consumo da sociedade mundial. Nós não temos condições, nem poderíamos ser, como gosta de dizer o Globo, o Valor Econômico, a Veja, um player, através das nossas commodities minerais, para que a gente lance uma tecnologia a nível mundial que não vai trazer novamente nenhum benefício para o Brasil. Então, se a gente discute quais são os parâmetros de consumo do mundo e para que esses minerais teriam que ser extraídos, é muito mais, vamos dizer, prevalecedor para a gente do que novamente cair nessa falácia de exportar como commodity mineral. Depois de tantas questões apontadas para se fazer uma transição energética justa, a gente perguntou aos nossos entrevistados se há exemplos de experiências bem-sucedidas pelo mundo. E aí nos deparamos com um novo problema. Não é que não existam casos exitosos, e vamos ouvir um pouco sobre eles em seguida. Mas é que a transição energética justa implica também a realização de transformações sociais. Quer dizer, não dá para resolver a questão das mudanças climáticas apenas trocando, por exemplo, veículos a combustão por veículos elétricos. O Andy considera que ainda é cedo para termos uma visão abrangente de justiça, mas que isso pode ser visto de forma mais evidente onde comunidades que seriam sacrificadas são capazes de resistir. Ele conta que um exemplo disso está acontecendo no Vale de Jadar, na Sérvia. Serbia's controversial lithium mine project is suspended for the moment. The Anglo-Australian mining giant Rio Tinto announced that it was... Por lá, as comunidades locais até agora têm resistido com sucesso a uma das maiores empresas mineradoras do mundo que quer iniciar uma mina de lítio. Eles estão valorizando sua água e o meio ambiente, em vez da destruição e expulsão das comunidades que a mina provocaria. A Viviana Herrera, do Mining Watch Canadá, segue explicando. Acredito que exemplos de uma transição energética justa são o respeito pelo direito ao consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas. Talvez não seja uma resposta muito concreta, mas na verdade é isso que vai à raiz do problema. É respeitando os direitos das comunidades indígenas que, quando dizem não a um projeto no seu território, significa não. E acredito que isso nos levará a uma transição energética justa, em que todos faremos parte das comunidades que se beneficiam dessa transição, além das pessoas que vivem nos centros urbanos ou no norte global. Acredito que um exemplo dessa transição energética está sendo liderado pelas próprias comunidades que vão ser afetadas e que estão sendo sacrificadas em nome dessa transição energética. Creio que são eles que nos dão o exemplo de como levar a cabo esse tipo de luta contra as mudanças climáticas. Quero dizer, veja de onde vem a nossa comida. Para eles, a essência é que, em vez de apoiar projetos de mineração nesses territórios, a gente devia apoiar a soberania alimentar, por exemplo. Apoiar projetos de turismo ecológico nos territórios, ou seja, projetos que vão no sentido da defesa e proteção,
de ecossistemas frágeis e da proteção da água, e não projetos que, por si só, vão destruir e ter impactos devastadores nos ecossistemas. E é isso que nos dizem as comunidades indígenas e não indígenas, desde a Argentina, passando pelo Chile, passando por todos os países da América do Sul, da América Central até o Canadá. Acredito que esse é um exemplo, entre muitos talvez, de uma transição energética justa e equitativa. Estamos chegando ao final do episódio e da nossa série. É importante frisar que a transição energética ocupa lugar central no combate às mudanças climáticas. E é assim que deve ser, porque o consumo de energia é responsável por 73% das emissões mundiais. Porém, as soluções vendidas pelo capitalismo verde não passam de opções de compra, o que não muda de fato as estruturas do que nos trouxeram até aqui. Além disso, os impactos para o meio ambiente e povos e comunidades tradicionais seguem acontecendo nesse modelo de transição. Fica aqui o convite para a reflexão e, sobretudo, a cobrança para que a participação popular esteja contemplada no momento de discussão e que as grandes corporações não sejam as únicas que tenham poder de decisão. Este foi o terceiro e último episódio da série Transição Energética, Solução Verde ou Negócio, especial do Guilhotina em parceria com a Comissão Proíndio de São Paulo. A CPI-SP é uma organização que trabalha há mais de 40 anos com povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas pela defesa dos seus direitos. Para saber mais sobre o trabalho, acesse cpisp.org.br e acompanhe pelo Instagram, @proindiosp, tudo sem acento. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou deste episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que se interessa por este assunto. A produção e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, pelo Luiz Brasilino e pela Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. A apresentação foi feita por mim e pelo Luiz Brasilino. A edição e o apoio de locução é da Beatriz Pasqualino e a sonorização do André Paroche, também pela Rádio Tertúlia. Série especial Transição Energética, Solução Verde ou Negócio? Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Comissão Proíndio de São Paulo. Apoio técnico, Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu áudios da TV Cultura e da Euronews.